Depois de terminar a escola, muitas pessoas ocasionalmente sonham em voltar e se divertir com os amigos. Isso se você não tiver estudado na SCP-026, porque nesse caso você voltaria para lá, quer você queira, quer não. E não seria nada divertido. SCP-026 é uma escola abandonada de 3 andares. Ninguém sabe quando foi construída, mas a julgar por alguns dos móveis, tem pelo menos 100 anos. De acordo com análises e observações externas, o edifício é composto por 2 blocos e um corredor que os conecta. Mas quando há pessoas lá dentro, tudo fica drasticamente diferente. Eu tive que analisar muitas informações só para entender se isto ocorre devido a uma anomalia espacial ou se é resultado de uma influência nas mentes das pessoas. O ex-diretor desta escola é um dos poucos que não voltou lá, felizmente para ele. Embora seja possível que sua hora simplesmente não tenha chegado. Segundo ele, todos os tipos de coisas estranhas começaram a acontecer na escola antes de ser fechada. Ele notava uma escada bem incomum. O número de degraus é diferente dependendo do sentido que a pessoa andava. Ao subir, as pessoas contavam 15 degraus. E quando desciam, 16. O diretor achou que era uma ilusão de ótica, mas isto, juntamente com outras esquisitices da escola, se tornaram bastante assustadoras. Havia também um estranho livro de história. Alguns textos de páginas aleatórias desapareciam de tempos em tempos, e as folhas ficavam completamente em branco. Tanto os funcionários da escola quanto os alunos começaram a ter os mais perturbadores sonhos. O principal elemento em todos os sonhos era a natureza infinita do prédio da escola, cujo corredor nunca acabava. No início, esses sonhos foram motivo para inúmeras piadas, mas então mais e mais pessoas relataram os mesmos pesadelos e passaram a não ser mais razão para piadas. Foram as pesquisas que depois colocaram um fim na história da escola. Depois de estudar o projeto construtivo da escola, o diretor percebeu que não correspondia nem um pouco com o prédio construído. Ele decidiu que a melhor solução seria mudar para um novo local. Mas mesmo depois disso, os pesadelos não pararam. Eles continuaram, mesmo depois que o diretor se aposentara. Em todos os sonhos, ele está sentado em sua mesa de seu antigo escritório. O diretor está organizando documentos de trabalho ou conversando com alguém. Tudo parece estar em ordem até quando o sino toca. O sino é interminável. As crianças não saem das salas de aula quando ele soa, e as vozes e passos dos alunos não são ouvidos no corredor. Só neste momento o diretor percebe que está em um sonho. Depois que todos abandonaram a escola, suas paredes foram cobertas com numerosos desenhos de grafite. Muitos deles são nomes de gangues criminosas ou apenas desenhos. De tempos em tempos, os grafites desaparecem e reaparecem em outras superfícies aleatórias da escola. O mesmo vale para desenhos em giz, nas lousas. Estas inscrições estão relacionadas principalmente com as diversas disciplinas escolares, como biologia, matemática ou literatura, mas não se limitam apenas às matérias tradicionais de estudo. Alguns assuntos são bastante estranhos. Pode ser eugenia, entrelaçamento quântico ou até mesmo algum esotérico. Mas obviamente, esses temas nunca foram ensinados lá. Durante uma expedição dentro da escola, um funcionário da fundação relatou ter visto um desenho detalhado de um dos objetos SCP em uma lousa. No entanto, seu equipamento exibiu uma imagem diferente. Fotografias e vídeos saíram com imagens sem uma única inscrição ou desenho sequer. A inscrição mais comum na escola é "As crianças costumavam cantar". Foi escrita em diferentes locais e em momentos diferentes. O pessoal da fundação não tem ideia do que isso significa. Durante a primeira inspeção do prédio, várias pessoas foram encontradas dormindo. Sua idade variava entre 12 e 18 anos, mas havia pessoas mais velhas também. As tentativas de acordá-las dentro da escola não funcionaram. Todos os alunos usavam o mesmo uniforme escolar. Enquanto dormiam, as pessoas não reagiam a nenhum estímulo. Seja barulhos altos, empurrões, cheiro de substâncias cáusticas ou luz excessivamente brilhante. Mas o mais importante é que quase todas foram identificadas. Eram ex-alunos e professores, assim como outros funcionários da escola, que tinham desaparecido sem deixar rastros depois que deixaram a instituição de ensino há muito tempo atrás. Mas dentro dos muros da SCP-026, os ex-alunos tornaram-se crianças novamente, e os trabalhadores voltaram a ser jovens. Quando as pessoas foram retiradas da escola anômala, elas rapidamente voltaram ao seu juízo. Sim, quase imediatamente depois disso, os sujeitos entraram em um estado de delírio. Então morreram de desidratação e seus corpos se decompuseram mais rápido do que cadáveres normais em condições naturais.
Obviamente, eles não tiveram tempo para contar a outras pessoas o que aconteceu. Para uma pessoa que está dentro da SCP-026, o espaço parece não seguir lógica nenhuma. A distância entre diferentes objetos muda constantemente. O número de portas muitas vezes varia. E os corredores e escadas podem levar a lugares que também variam. Isso intrigou os pesquisadores da Fundação por um longo tempo, que queriam entender se isso é realmente uma anomalia espacial ou um efeito memético em mentes. Quando um agente da Fundação entrou no objeto durante a sessão de pesquisa 026-04, nada tinha sido compreendido ainda. Afinal, o agente não levou equipamento de gravação de vídeo, mas apenas uma câmera para fotos. Ao pôr seus pés no pátio, ele imediatamente sentiu uma atmosfera pesada devido às paredes com concreto aparente, tinta descascando e mofo. A primeira diferença com o projeto arquitetônico que chamou a atenção do agente foram os espaçamentos desiguais entre as portas. Algumas estavam próximas umas das outras, outras bem distanciadas, embora as distâncias tivessem que ser as mesmas. A primeira sala de aula que ele entrou tinha mesas da década de 1930 e problemas de trigonometria na lousa. Na segunda sala de aula, as mesas eram muito mais novas, com latim escrito na lousa e cartazes dos anos 80 nas paredes, os quais o agente via com frequência em sua infância. Quando o agente tentou entrar na área da terceira série, ele começou a ter problemas para se situar no espaço. A sala ficava perto de onde estava o agente, mas parecia que ele teve que andar mais de 1 hora até a porta. Na sala, ele encontrou 3 adolescentes dormindo. 2 garotos e uma garota estavam de uniforme escolar no meio de alguns móveis quebrados. Mas o que mais o surpreendeu foi a inscrição na lousa. Tinha a caligrafia de um colega dele, outro agente, que ele conhecia muito bem. O agente tirou uma foto dela, mas depois viu que as imagens captadas estavam completamente diferentes. O que exatamente eram ainda é confidencial. Este experimento não gerou nenhuma resposta definitiva, então durante a sessão de pesquisa 026-12, um robô com uma câmera de vídeo entrou no prédio em vez de uma pessoa. Imagens de vídeo confirmaram que as distâncias entre as portas dos corredores eram as mesmas, apesar das evidências anteriores do agente. Quando o robô entrou no banheiro feminino, encontrou um monte de desenhos a grafite lá, muito mais do que nas paredes de outras salas, além de muitos vidros e porcelanas quebradas e um vaso sanitário quebrado no centro da sala. Na primeira sala de aula, o robô encontrou o seguinte texto escrito várias vezes: "Eu não vou passar as notas a esta Clá", na lousa, e um cartaz de Helen Keller na parede, uma escritora estadunidense surda, cega e muda. A próxima sala de aula era uma das mais bem preservadas de toda a escola. Escrivaninhas escolares feitas de aço e madeira no estilo dos anos 50, praticamente sem sinais de uso. Havia 2 pessoas inconscientes lá dentro. A primeira era um garoto de 14 anos que dormiu em sua mesa. Sabe-se que ele ficou desaparecido por 10 anos depois que a escola fechara, e na época ele tinha 28 anos. Uma professora, dormindo, com cerca de 35 anos, estava sentada em uma mesa. A identidade dela não pôde ser confirmada. Ela provavelmente também deu aulas na escola, mas por fazer muito tempo não puderam identificá-la. Atrás da professora havia um quadro pendurado com uma cronologia detalhada da Segunda Guerra Mundial e alguns grafites complexos desenhados por cima. A terceira sala de aula acabou tendo menos informações. Não havia nada além de móveis danificados, uma prateleira caída, enciclopédias espalhadas e um mapa político do mundo de 1974. A partir deste experimento, concluiu-se que não há anomalias espaciais dentro da escola. No entanto, para verificar esses dados, havia o requisito de enviar um robô junto com uma pessoa. Aparentemente, o robô não podia ir até o 2º e 3º andares da escola sozinho, então o agente teve que conduzi-lo. No 2º andar, as palavras do agente e as imagens começaram a se contradizer. O agente contou 12 portas. A última, segundo o funcionário, estava a cerca de 92 metros dele. Mas o vídeo mostra com clareza que havia 11 portas. E o telêmetro mostrou que o comprimento do corredor não era maior do que 45 metros. Havia muito menos pichações no 3º andar. Na sala do fundo, o agente encontrou o zelador dormindo. Numa perna de sua calça desgastada, havia alguns ratos que surpreendentemente não tocaram a carne humana dele. Em uma sala de aula próxima, o agente encontrou móveis destruídos por um taco de beisebol. O próprio taco também estava na sala, não muito longe de uma caixa metade vazia de garrafas de cerveja. Nesta sala havia frases escritas em latim, que exibiam a conjugação do verbo vendo, que se traduz como vender. As mesmas frases estavam no livro de latim encontrado na SCP-026. Na sala seguinte, havia uma citação de Charles Dickens na lousa,
e uma maçã fresca na mesa. O agente levou a maçã consigo, guardando-a no robô. Mais tarde, quando a fruta foi retirada da escola, ficou completamente podre. Embora os vídeos tenham mostrado a maçã parecendo fresca e apetitosa, o pátio da escola era visível da janela desta sala. Daria para ver a van da fundação daqui, mas ao invés do carro, o agente viu apenas crianças. No vídeo é o contrário. Sem crianças. E a van estava lá mesmo, esperando a operação ser concluída. Diferenças perceptíveis entre as palavras do agente e a gravação de vídeo também foram observadas no corredor. Lá, o agente ficou completamente travado no espaço. Segundo ele, estava a cerca de 3 metros da porta mais próxima, mas não conseguia alcançá-la de forma alguma. Então, o agente sentiu como se estivesse começando a se mover na direção oposta. O agente ficou parado, e o corredor, junto com as portas, se moveram com relação a ele. O vídeo mostra que a porta mais próxima estava mais longe, a uma distância de cerca de 9 metros, enquanto o próprio agente, durante 5 minutos, continuou correndo até o final do corredor. Depois, se virou e voltou. Quando o robô foi enviado para o fim do corredor, ele chegou lá sem problemas. Foi difícil para o agente seguir o robô, pois ele desviava constantemente seu caminho. No entanto, depois que o robô percorreu pelo corredor, tornou-se óbvio que a questão não era apenas na mente humana. Anomalias espaciais de fato estão presentes na SCP-026. Afinal, os dados do GPS começaram a divergir significativamente do que a câmera do robô transmitia. Ele mostrava os corredores da escola, mas o GPS indicava que o robô tinha saído pela janela. A filmagem também mostrou outras esquisitices. Por exemplo, um corredor adicional pelo qual o robô passou, de repente desapareceu. E em seu lugar restou apenas uma saída para escadas. É provável que o agente envolvido neste estudo tenha sido um certo Malek. Este homem é conhecido por ter sido encontrado dormindo no saguão. Foi isto que o salvou de uma morte por desidratação. Se ele tivesse adormecido em um dos 2 blocos, tudo teria acabado mal para ele. O agente acordou já fora da SCP-026, em um estado muito agitado. Posteriormente, ele descreveu um sonho sobre os dias escolares, que quase não era diferente dos sonhos dos outros sujeitos que haviam adormecido no saguão. Posso presumir que esta escola é algo parecido com um buraco negro no espaço-tempo. Primeiro, suga a consciência de todos que já cruzaram o limiar desta instituição, e então leva as pessoas embora totalmente, puxando-as para fora do tempo e do espaço em que estavam depois de seus últimos momentos na escola. Com o tempo, provavelmente ela vai levar também todos os agentes que estiveram lá dentro. Bem, você ainda sonha em voltar aos seus dias de escola? E se sua escola também for uma SCP-026? Afinal, ninguém sabe se esta é a única escola anômala ou não. Você já teve sonhos estranhos relacionados com a escola? Conte para todos nos comentários abaixo.